Durante toda a trajetória aqui do canal, trazendo só o pior que a humanidade tem a oferecer, vocês sabem muito bem disso, hoje eu trago uma coisa parecida, porém dessa vez pelo menos tem história. E além disso, ainda é satisfatório. Eu sei que nesse momento você deve estar pensando, meu Deus, o mundo enlouqueceu de vez. Viu tudo que tem de pior no mundo e tá falando que é satisfatório. Não, não é isso. Mas nesse caso aqui, é satisfatório. E eu vou te explicar exatamente o porquê. Imagina o seguinte, existe um detetive que ele é o mais certinho de todos e o menino mais promissor também. Só que ele consegue ser mais psicótico, ele consegue ser mais maldoso do que os próprios criminosos. Só que o lado bom é que ele só faz isso com quem merece. Ou seja, ele faz justiça com as próprias mãos com os criminosos que a polícia não consegue manter preso. Mas eu também, obviamente, preciso avisar. Esse é um mangá visceral. Ele não tem medo de mostrar as coisas. É tudo bem gráfico. Então, se você é uma pessoa um pouco mais sensível, já aviso pra se retirar do vídeo. Ou então, cara, tipo assim, vai só escutando ao invés de ver, que é um pouquinho mais suave. Mas ainda assim, tudo que eu vou falar aqui é bem perturbador. Então eu realmente espero que você esteja preparado. Se ajeita e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de um mangá brutal. O mangá começa nos mostrando um garoto jogando videogame. Só que quanto mais você olha pra essa cena, mais estranha ela fica. Começa a aparecer uma mosca, depois outra mosca, depois várias moscas. E aí a gente vê que tem vários pedaços de corpo no quarto dele. E o pior, ele continua jogando e comendo como se nada tivesse acontecendo ali. Quem é aquele garoto? E o que aconteceu? A gente só vai saber um pouquinho mais pra frente. Rola um pequeno time skipping de 20 anos no futuro. Lá nos mostra finalmente o nosso protagonista. Ele se chama Dan. E como eu havia dito anteriormente, ele é um prodígio. Ele é um cara muito inteligente. Inclusive ele tá ganhando um prêmio agora por ter ajudado a resolver um caso muito difícil. O prêmio que ele tá ganhando é de superintendente num caso de assédio. Era um homem que fazia vários assédios em série e se não fosse pelo Dan, a polícia não teria conseguido resolver. A gente sabe disso porque tem vários outros policiais falando sobre esse caso. E ao mesmo tempo a gente vai vendo que em toda a delegacia, em qualquer setor, todo mundo admira ele e o legado dele. Pode ser homem, mas principalmente as mulheres, ainda porque ele é um cara bonitão, digamos assim. A gente vê claramente as mulheres se derretendo, falando, nossa, ele é tão lindo, meu Deus, ele é tão perfeito, oh, Dan, incrível. Só que tudo isso é interrompido por uma notícia que tá passando na televisão. Eles estão falando sobre um caso que aconteceu há 20 anos atrás. Então finalmente a gente vai entender o que rolou com aquele menino que apareceu no início do capítulo. Esse cara simplesmente pegou duas meninas, uma de 3 anos e outra de 4 anos de idade, e acabou com a vida delas. Esse menino na época do caso tinha apenas 16 anos, e a imagem do rosto dele não foi divulgada até porque ele era menor de idade. Por isso nem o seu nome e nem o seu rosto foram divulgados para público. Só que assim, ele ficou conhecido como entregador açougueiro, porque além dele tirar a vida dessas meninas, ele botou as partes do corpo num presente e entregou para as famílias delas. Mas a desgraça não para por aí, porque aparentemente ele já cumpriu o tempo que ele precisava cumprir na prisão e agora está sendo solto. Além disso, ele ainda fez um livro que ele vai divulgar nesse exato momento. Enquanto isso, obviamente, o Dan tá recebendo elogios de vários policiais, mas também tá bem atento na televisão. O entrevistador então anuncia ele como entregador açougueiro, ou seja, ele não vai revelar o nome dele e nem vai mostrar o rosto por motivos óbvios. O entrevistador pede para ele contar um pouco sobre o livro, e ele explica que no livro ele escreveu os pensamentos que ele teve e o que levou ele a cometer esses crimes. Ele mesmo fala que aquilo que ele fez foi imperdoável e que na verdade ele deveria ter recebido pena de sem vida, aquela palavra lá que eu não posso falar. Mas como a justiça teve pena dele e ele já cumpriu o tempo que ele estava na cadeia, ele merece uma segunda chance. Ele pede desculpa para as garotas e começa a cair no choro. Ele chora muito, enquanto isso o entrevistador fala, gente, eu tenho certeza que essas lágrimas são de realmente arrependimento. Ele não tá fingindo, eu posso garantir pra vocês. Ele tá arrependido. Convincente, não? É, realmente não, porque pro Dan, aquilo ali não tá convencendo nem um pouco. Um cara que fez um crime do jeito que ele fez, mano, assim, ele não tá arrependido nunca. E ele lança um livro logo no dia que ele sai da cadeia. Ele é muito safado, tem coisas por trás disso. Então, mais uma vez, a cena corta e nos mostra uma semana depois, o cara que é o açougueiro, né, almoçando junto com um representante da editora que tá ajudando ele a publicar o próprio livro. Só que, mano, ele não tá simplesmente comendo, ele tá devorando. A forma que ele furou o bife com a faca já foi um pouquinho
pouquinho esquisito demais. E aquilo que você provavelmente já estava esperando realmente se torna verdade. A primeira frase que esse desgraçado fala é a seguinte: e aí, você gostou da minha atuação? Foi bem convincente, né? Ele realmente não tá nada arrependido do que ele fez. Enquanto isso, a editora só quer lucrar em cima dele. Ou seja, eles estão fazendo o cara ficar com uma fama de bom moço, enquanto ele só é doente e fica livre pela sociedade. E no meio desse almoço tem umas pérolas tão macabras, e ele começa a falar assim: você quer saber como é que eu fazia os cortes? Então, os primeiros 2, 3 cortes foram um pouquinho mais sujos, foram mais difíceis, mas depois ficou muito facinho de cortar a carne delas. Mano, o cara é doente demais, irmão. Mas a finalidade desse almoço foi pro representante convencer ele a pedir desculpas públicas para a família das vítimas, o que ele nega e fala assim: mano, você é da editora, você vai dar o seu jeito, eu não vou pedir desculpa, e sai de lá. O doente realmente se orgulha do que ele fez. Quando ele sai de lá, ele pega um trem. E lá a gente tem uma cena que realmente me deu um arrepio na espinha. Simplesmente ele tá ali de boa quando ele se depara com uma criancinha no colo da mãe. Ele olha, só que aí a gente vê o olhar dele monstruoso. Não parece um ser humano. E tudo piora quando a gente tá vendo o que ele tá pensando. E ele só pensa o seguinte: cara, como eu queria estar com a minha mão no pescocinho dela. Olha esse maluco, irmão. Pelo amor de Deus, alguém precisa dar um fim nele. Enfim, continuando. Um pouquinho mais pra frente, nessa mesma cena, ele tá prestes a chegar em casa. Só que simplesmente tem uma multidão na frente da casa dele gritando: seu monstro, isso é desumano, prisão pra ele, tem que acabar com ele. Ou seja, alguém divulgou a casa dele e provavelmente a identidade dele também. Só que quem fez isso? Em seguida, ele liga diretamente pro cara que tava representando a editora, falando: mano, você me entregou, por que tem gente na minha casa? O representante fala: olha, eu não sei nada sobre isso, eu só sei que a gente viu na pré-venda e, mano, o público vai cair matando, todo mundo vai comprar o livro, vai ser um grande sucesso. E aí, esse doente do açougueiro, ele solta uma frase que realmente é verdade. Ele fala: isso tudo é realmente a burrice do público, né? Todo mundo ficou indignado que eu tô andando aí pela sociedade livremente, mas aí quando eu lanço o meu próprio livro, todo mundo vai parar pra comprar? Mano, ele tem um ponto. Ele é um doente? Ele é um doente. Ele é um maluco que merece pior do que a morte? Sim, mas ele tem um ponto. Após a ligação, o açougueiro para num beco, vai fumar um cigarrinho, só que simplesmente quem já estava esperando ele nesse beco, e provavelmente também quem divulgou as informações sobre ele, foi o Dan. O Dan tá atrás dele e já pega um taser e põe no pescoço que apaga direto o açougueiro. Meu Deus, ficou tudo escuro? Relaxa, mano, trouxe alguma coisa pra iluminar o seu dia. Mano, é a UniTV. Essa é com certeza a melhor plataforma que você vai encontrar pra assistir os seus filmes, séries, desenhos e até seus animes favoritos, mano. Isso é um fato. Lá simplesmente todas as suas necessidades são atendidas. Se você é aquele tipo de pessoa que adora ver um futebolzinho ao vivo, mano, tem vários canais pra você assistir. Basquete, futebol, vôlei. Ou então se você prefere ver um filmezinho à tarde com a namorada, aquela coisa boa, mano, tem todos os filmes possíveis que você consegue imaginar. E obviamente também não tem problema se você estiver fora de casa, dá pra você ver no seu telefone Android, mas se você preferir, dá pra você ver no conforto da sua casa na televisão. E a melhor parte é que você pode ter acesso a tudo isso naquele precinho camarada que você gosta e cabe no seu bolso. Então não perde tempo, clica aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e aproveita o UniTV, se não é burro, né, meu mano? Agora vamos voltar pro vídeo. Um beijo. Agora, voltando da parte onde a gente parou, quando o açougueiro acorda de novo, quando tudo se acende, ele tá preso numa cadeira. Ele acorda resmungando alguma coisa. No telão tá passando um filme do Exorcista. Só que enquanto isso, o Dan tá do lado dele falando assim: shh, tá chegando a melhor parte, fica quieto. Mano, eu amo a forma irônica que o Dan se comporta perante as vítimas. Mano, é muito sinistro. Então a primeira coisa que passa pela cabeça do açougueiro, o primeiro instinto que ele tem é de gritar. Ele grita implorando por ajuda, grita pra polícia, só que aí fica um silêncio, o Dan olha pra ele e começa a gritar junto: socorro, polícia, ironizando e tirando sarro da cara desse malandro, falando assim: mano, ninguém vai te encontrar aqui não, meu querido. E no meio dessa zoação ele fala: você sabe quantas pessoas desaparecem por ano? Cerca de 80 mil. E no meio da frase ele simplesmente puxa uma serra elétrica. As coisas vão ficar muito pesadas agora, então mais um aviso de novo: se você tem um pouquinho assim de medo, um pouquinho de nojo, sai do vídeo porque a coisa vai ficar pesada. O açougueiro toma a pior decisão possível. Ele começa a gritar e insultar o Dan, o que não é uma boa ideia. O cara tá literalmente com uma serra elétrica na mão e você tá preso. A primeira coisa que ele faz é ameaçar, só pra dar aquele sustinho de leve no açougueiro, só que logo em seguida, mano, ele pega e vai direto no braço dele e fala: opa, fiz um corte sujo. Lembra daquilo que você falou? Que os primeiros 2, 3 cortes foram mais difíceis e depois foi
ficando facinho de cortar a carne, então comigo vai ser da mesma forma. Mano, o Dan, ele é doente, ele consegue ser mais doente do que esses loucos, só que ele usa a doença dele pro bem. Entre muitas aspas. Eu não sei. Me diz aí o que você acha. Enquanto o açougueiro tá passando mal, tá quase desmaiando, ele começa a falar: desculpa, você veio se vingar de mim? Cara, eu vou te dar todo o dinheiro que você precisa, meu Deus. Enquanto isso, o Dan fala: olha ali no filme do Exorcista. Moleque, ele faz exatamente a mesma pose falando: essa é minha parte favorita. Ele fica naquela pose bizarra e fala: mano, eu não faço isso por dinheiro. Você não vai conseguir me comprar com dinheiro. O Dan, depois de fazer essa bizarrice, ele olha pro açougueiro e fala: ué, você ficou assustado? Não era essa a reação que eu esperava. Enfim, vamos direto pro clímax, né? Ele pega a serra e vai pra cima dele. Só que tudo apaga de novo. Quando acende, o açougueiro acorda, ele tá de frente para um espelho. E lá ele vê que ele tá literalmente sem os braços e sem as pernas. E aí ele solta a brilhante frase: ah, sobre isso, então, é que daqui a pouco é Natal e eu tive que dar uma improvisada. E aponta pro lado. Quando a gente vai ver, o Dan simplesmente fez uma árvore de Natal usando as pernas e os braços do cara. Pelo Natal legal. O Dan então pega uma câmera, tira uma foto dele, pega ele bem no rostinho e fala: olha só, eu não quero dinheiro, não quero nada desse tipo. Eu quero literalmente ver a sua cara com medo, sem esperança nenhuma. A cena corta e nos mostra o Dan recordando em frente a uma lareira, vendo todas as fotos que ele já tirou. Aquela foto que ele tirou do açougueiro era a foto número 27, ou seja, ele já fez mais pelo menos 26 vítimas enquanto isso. E quando nos mostra lá dentro da lareira, ele deixou o corpo dele bem longe do fogo, só pra ele ir queimando aos pouquinhos e derretendo e sentindo toda a dor. E é simplesmente assim que acaba o primeiro capítulo desse mangá, que se chama Brutal. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um mangá muito bom, com uma história muito interessante, um protagonista muito legal e as vinganças são muito criativas. E assim, criativas pro lado bizarro. Você sempre pode esperar o pior possível, porque sempre vai ter o pior possível. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like no vídeo caso você ainda não tenha deixado. Pelo amor de Deus, mano, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixa um comentário bonitinho pra poder me ajudar. Inclusive, se você puder, se torne membro. Muito obrigado a todo mundo que já se tornou membro aqui no canal. Vocês me ajudam demais. E outro aviso muito importante: me segue lá no Instagram, que eu tô postando várias dicas, várias coisinhas do maior projeto que eu já fiz na minha vida. E logo logo vocês vão conhecer. Mas pra saber de tudo, ficar por dentro de tudo, me segue lá no Instagram. Inclusive, vocês já viram como é que ficou esse vídeo. Ficou maravilhosamente bem editado. Então também segue o Instagram do editor aqui do canal. Ele é incrível, irmão. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Eu amo muito vocês. A gente literalmente acabou de bater 60 mil inscritos. Vocês estão me deixando sonhar. Assim, eu sei que 100 mil inscritos até o final do ano não vai dar. Mas muito obrigado por todo o apoio de sempre. Assim, é muita gente acompanhando e ajudando e conversando e elogiando. Tipo assim, vocês estão mudando a minha vida de verdade. Eu amo muito vocês. Muito obrigado por isso. E obviamente eu não posso deixar de falar pra vocês se lembrarem de serem gentis, mas o resto, mano, o resto é que se foda.